Nem sempre, tem gente que não tem onde morar e tem gente morando até em casas de garrafa PET, você sabia? Confira agora na matéria de Amanda Fernandes. Quem já imaginou construir uma casa com garrafa PET? Anos atrás, ouvir uma coisa dessa seria loucura. Mas hoje em dia, Mirella, é possível e muito viável para quem quer ter pelo menos 6 ganhos. O primeiro ganho, sem dúvida alguma, é ambiental. Uma casa retira do meio ambiente cerca de 7 mil até 8 mil. Vamos dizer que entre 7 e 10 mil garrafas são retiradas do meio ambiente para a construção de uma casa até 200 metros quadrados de área construída. E esse é o principal ganho. O segundo é o ganho estrutural, porque ela é uma obra que tem 30% maior resistência estrutural. O terceiro grande ganho é o ganho de custo, que todos observam, também de cerca de 30% de diminuição de custos. O quarto ganho é o ganho acústico. O quinto é o ganho térmico. E o sexto ganho, que também é muito importante, é a rapidez da obra, que acaba redundando também numa diminuição de custo. Mas nem sempre você tem tempo para poder ficar 6 meses, 1 ano para construir uma casa. São utilizadas 21 garrafas a cada metro quadrado. As garrafas substituem os tijolos. Por causa disso, o custo da obra reduz em até 50%. Reduz o custo, a segurança não. De acordo com o teste de resistência feito pela UFRN, a estrutura de garrafa é 30% mais forte que a convencional. O método construtivo sustentável foi criado em 2005 por esse ambientalista e está em processo de patente. A ideia dele surgiu na tentativa de destruir uma garrafa PET. Há uns 6 anos atrás eu com alguns amigos e em uma empresa, a gente fez um reflorestamento lá na margem do rio Timbó e reunimos lá umas 500 pessoas. Eu, como idealizador da ideia, fiquei no final para juntar ferramentas e organizar os detalhes finais. E observei uma garrafa dentro do rio e fui retirar essa garrafa. Em seguida tentei quebrar e não consegui. E a partir daí surgiu a ideia o que fazer com a coisa que tem em abundância e tão resistente. Aí veio a ideia da parede. Aí eu comecei a fazer protótipos e fui em tamanho natural e a partir daí fui me dedicando e chegou aonde chegou. As garrafas, apenas com ar dentro, são encaixadas umas às outras e assim formadas as colunas. Postas na forma, o cimento com aditivos é despejado até ocupar os espaços vazios. Vejamos o antes, o durante e o depois. Primeiro, as garrafas são preparadas para receber o cimento. No passo seguinte, as formas são preenchidas e ao final, depois de 6 horas de espera, a parede está pronta. A gente faz uma análise na planta e começa as fundações convencional e nós colocamos em cima dessas fundações, as garrafas são vulcanizadas uma na outra e vai formar tiras. Então essas tiras colocadas a parte hidráulica e elétrica conforme a planta e são fechadas com as formas metálicas. E em seguida é concretado. 6 horas, entre 5 a 6 horas já pode ser desmoldado. Vai depender também da questão do tempo no dia. O método sustentável é usado tanto para levantar paredes quanto para o piso e também para a laje. E assim podem ser construídos prédios de vários andares, inclusive fazendo uma fusão com o método convencional. Aqui mesmo nós vamos ter esse exemplo de uma casa feita parte com o método convencional de construção e a maior parte dela, 80%, feito com o sistema de construção das garrafas PET do Sr. Antônio Duarte. Em razão da forma ser lisa, a parede, quando seca, pode receber o acabamento sem que haja necessidade de usar massa. A textura pode ser aplicada diretamente, como na parede dessa casa. E a textura, vale salientar, Mirella, também foi feita reaproveitando garrafa PET. É uma textura ecológica feita com resíduos plásticos e é colocada no argamassa, então você tem um impermeabilizante na parede, um reboco e ao mesmo tempo um efeito rústico na parede com uma redução de custo bem significativo comparado com as que tem hoje no mercado. Agora a gente observa que a garrafa ela passa por um processo antes, né? Sim, tem que passar. São grãos, quem dá o risco na textura é o grão plástico, né? Então, depois desse processo, misturado com
com argamassa, pode ser aplicado em qualquer parede e o efeito é igual à textura convencional.